Vamos falar sobre a foto de Lula e de Trump, porque é impressionante isso, né? A gente está falando tanto o que vai dar nesse acordo, o que vai dar esse encontro, né? Qual é o resultado desse encontro? A foto de Lula ao lado de Trump bateu recorde de engajamento nas redes sociais de Lula. E até eu achei curiosa o título da matéria está dizendo o seguinte, que superou... Eu não lembrava da foto, a foto do Lula de sunga. É aquela foto Lula colchão, lembra? Que tipo... Essa aqui! Que o pessoal dá... Que o pessoal, os seguidores do Lula começaram a repercutir nas redes, falam Lula colchão, Lula fica preso, volta malhado, né? Aquela coisa, né? Ó, a foto do Trump superou Lula de sunga e bateu recorde. Lula de sunga. E essa tá na nossa página, a reportagem completa com os dados, né? E essa foto, ela teve um recorde de visualizações e engajamento nas redes sociais do petista, segundo o levantamento da Quest. Foram 72 milhões de visualizações, 778 mil menções, 22 milhões de curtidas, 7 milhões e meio de compartilhamentos. E a imagem superou em visualização e engajamento a de Lula com sunga, que foi publicada em agosto de 2021. A foto em que ele abraça a Janja, que a gente já viu aí, que viralizou, e que também teve muitas visualizações, mas na época foram 65 milhões de visualizações, contra agora 72 milhões de visualizações com Trump. O levantamento foi realizado por meio da ferramenta QuestScan, que mapeia imagens e áudios na internet. Foram medidas as interações feitas entre os dias 21 e 27 de outubro. Lula compartilhou a imagem com Trump em seus perfis. E o encontro também foi avaliado na pesquisa Quest de forma positiva. A Quest também avaliou os sentimentos dos internautas sobre o encontro. Do total, 54% do público faz menção neutra, enquanto 26% fizeram comentários positivos e 20% negativos. Se a gente descer aí, tem também a arte, ó, a arte já está feita aí, ó. Ah, tá aqui, ó. A gente tem o sentimento. O que você sentiu? Curioso isso, né? Que eles perguntam, Sakamoto. O que você sentiu? O que você sentiu ao ver o Lula de mãos dadas com o Trump? Eu senti que Eduardo Bolsonaro é um ótimo influenciador digital, porque essa foto é fruto dele. Se uma pessoa é responsável por essa foto, se chama Eduardo Bolsonaro. Aliás, sugestão, se der errado o autoexílio que ele infligiu nos Estados Unidos para trair os interesses do Brasil, ele pode ser influenciador digital. Trago sua audiência sumida em 3 dias ou seu dinheiro de volta. Que foi isso? O Lula estava embaixo, estava lá, né, etc. Tal. Eduardo Bolsonaro deu aquele boost. E esta foto só aconteceu por causa de Eduardo Bolsonaro. Caso contrário, não teria acontecido. Vamos lembrar que na eleição de Trump, o Lula tinha feito, inclusive, tipo uma declaração de voto em Kamala Harris, quase. Ele não vota, mas ele falou do apoio a Kamala Harris. Né? Isso, na verdade, inclusive, pegou mal, né? Junto ao novo governo. O novo governo e o seu chanceler, Marco Rubio, nunca escondeu o desgosto que ele tem com relação aos governos progressistas da América do Sul, com relação à América Latina, né? E aí o negócio foi pegando aqui e ali, até que Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Companhia Limitada agiram para incentivar o governo norte-americano a usar o caso de Jair Messias Bolsonaro para atacar o Brasil, né? E aí você teve taxação, tarifaço, sanções a autoridades. O governo brasileiro reagiu diplomaticamente, foi construindo uma saída, empresários ajudaram nisso, empresários daqui e de lá, que têm interesses, representantes políticos de ambos os países também entraram na jogada, foi rolando uma química construída entre os dois, encontro na ONU.
telefonema, encontro na Malásia com aperto de mão e possibilidade, é uma possibilidade, é claro, tudo é uma construção, para uma saída do tarifaço. De qualquer maneira, a foto não foi uma vitória política do Lula. E essa foto não aconteceria, não haveria essa aproximação, que para o Lula é positivo neste momento de corrida pré-eleitoral, se não fosse a ação de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro realmente é um bom gerenciador de perfis digitais, Fabiola. Quero voltar para a arte, porque chama a atenção que a maioria diz que foi neutra. A foto, né? 54% dos entrevistados disseram neutro, né? O sentimento foi neutro. 26% positivo e 20% negativo. E o Sakamoto falou bem, né, sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro. Será que ele se arrependeu, o Sakamoto? Porque é impressionante, nenhum dos objetivos dele está tendo aí algum resultado, né? Eu acho que se ele se arrependeu, ele nunca vai assumir isso, né? O Eduardo Bolsonaro é muito orgulhoso para poder, né? E outra, ele está numa toada do tudo ou nada. Ainda está numa toada do tudo ou nada, por mais que já se mostrou nada. Porque é o seguinte, mesmo que a negociação econômica entre Lula e Trump não desague num bom resultado, por exemplo, zerar as tarifas, ainda assim, o ganho de reduzir as tarifas vai entrar na conta do Lula e a manutenção das tarifas que ficarem vai ficar na conta do Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro. Ou seja, qualquer ganho que se tiver daqui em diante vai entrar no colo do Lula. Por mais que ele fale, o Lula não conseguiu resolver o problema que você colocou, meu irmão. Você jura? Então é o seguinte, os ganhos agora entram no colo do Lula, os prejuízos que ficarem entram no clã Bolsonaro. É tecnicamente o melhor dos mundos. É por isso que a gente fala aqui, eu já falei mais de uma vez, que para o Lula a melhor coisa era se o Eduardo Bolsonaro continuasse dia após noite batendo no peito e dizendo, bora lá, Trump, bora contra o Brasil. Seria o melhor dos mundos. Daqui até outubro do ano que vem, se o Eduardo Bolsonaro fizer isso, o Lula, inclusive, dá para ele a embaixada dos Estados Unidos. Toma aí, porque você está me fazendo um favor incrível, né? Então, Fabiola, e a direita que come com garfo e faca, ou pelo menos diz que come com garfo e faca, porque ao abraçar o bolsonarismo raiz, parece que o pessoal come com a mão. Né? Só que uma direita que diz que come garfo e faca fica desesperada, ou até uma direita fisiológica no Congresso Nacional também fica desesperada, tipo, esse cara não para de falar. Por quê? Porque vai colocando mais água no moinho do Lula, que vai girando mais rápido. E o Lula melhorando popularidade, o mercado dando bons sinais de que está vendo bem. Essa foto pode ter gerado meme, pode ter gerado graça nas redes, mas teve um efeito direto no mercado que viu com bons olhos essa reunião. Então, tudo isso acaba caminhando numa melhora na economia, uma melhora na percepção da economia, da expectativa, na esperança da economia, e isso ajuda a impressão de que, bem, o Lula volta a ser favorito nas eleições do ano que vem. Com essa impressão de que ele volta a ser favorito, muita gente do Centrão, que estava apostando loucamente, pelo menos aquele grupo do Centrão apostando loucamente no Tarcísio ou em outro nome, começa, dentre os partidos do Centrão, perdeu um pouco de espaço para aquele grupo que estava quietinho e que apoiava o Lula. Tem muita gente do União Brasil, do PP, de partidos mais à direita ou do centro-direita que querem ir com o Lula, não é porque amam o Lula, mas porque sabem que no Nordeste ou em determinadas áreas do Brasil é mais fácil ir com o Lula do que ir sem. Então, esse pessoal dentro desses partidos acaba ganhando mais espaço em detrimento ao que quer os caciques do União Brasil, os caciques do PP e do PL, é claro. Então, Fabiola, é aquilo, né? A gente continua dizendo que a foto pro Lula é um presentão dado por Eduardo Bolsonaro. E o Lula adoraria que essa fosse a primeira de várias. Ele quer um albinho daquelas fotos, né? Eu repito, Trump continua sendo o mesmo problema, Trump continua sendo uma pessoa não confiável, imprevisível, mas também Trump não rasga dinheiro tão facilmente. Quando ele percebe que pode rasgar dinheiro, ele volta atrás.